O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao longo desta semana que estamos escutando a proclamação deste terceiro capítulo do Evangelho de São João, onde Jesus se encontra com Nicodemos, e ali Jesus começa a catequizar aquele que se dizia um mestre da lei, mas que se faz um perfeito discípulo. Tanto é que no final da história, quando Jesus é morto, é Nicodemos quem vai, junto com José de Arimateia, buscar o corpo de Jesus, enterrar o corpo de Jesus e ali também participar como testemunha da ressurreição de nosso Senhor. Isso quer dizer para nós que a catequese de Cristo deu certo, deu fruto. E aí nós podemos então nos perguntar, ao longo desses dias que estamos escutando este Evangelho, temos também nós, dentro do nosso coração, dado fruto? Se nós relembrarmos e prestarmos atenção, nós vamos ver que desde o primeiro dia, desde segunda-feira, Jesus está fazendo uma distinção, uma separação entre aquele que é do céu e da terra, aquilo que é do alto, aquilo que é de baixo, aquilo que é da luz, aquilo que são das trevas. E hoje o Evangelho vai mostrar para nós que aquele que vem do alto está acima de todos. E aquele que é da terra busca e fala e vive das coisas da terra. Por isso a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer hoje: nós temos vivido do quê? A nossa verdadeira felicidade, ela está onde? Ela está nas coisas da terra, nas coisas que passam, sejam estas coisas pessoas, sejam estas coisas bens materiais, sejam estas coisas conquistas, trabalhos, lazeres, tudo isso passa. O problema é que nós muitas vezes depositamos toda a nossa esperança naquilo que passa, e quando isso passa, nós já não temos mais onde nos apoiar. A nossa esperança, a verdadeira felicidade está em Deus. Por isso que precisamos nos ir abrindo mão, nos desapegando daquilo que é da terra, daquilo que perece, daquilo que acaba, para poder ter o coração disponível para escutar aquele que vem do alto, o próprio Cristo, nosso Senhor, que vem nos chamar, que vem nos convidar a dar testemunho da sua vida, aqui nesta vida mesmo. É claro que nós precisamos das coisas para viver, mas não é sobre elas que nós temos que nos apoiar. Não é obedecendo às coisas da terra que serviremos a Deus,
que está no céu. É assim que na primeira leitura os discípulos nos ensinam. Mais uma vez estamos acompanhando esta leitura dos Atos dos Apóstolos, onde os discípulos estão de novo sendo interrogados pelos homens da lei. De novo eles vão ser julgados. E na medida que o julgamento caminha, Pedro e os outros apóstolos, não foi apenas Pedro, mas todos os apóstolos, ou seja, todos aqueles que se dizem cristãos, todos aqueles que se dizem católicos, deveria responder como Pedro. Quando eles vão ali questionar, quando eles vão perguntar o que eles estão fazendo, se eles tinham proibido que eles pregassem o Evangelho. Por que eles continuam pregando o Evangelho e, além disso, acusam os judeus pela morte de Jesus? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. A quem nós temos obedecido? Na lei de quem nós temos vivido? Na lei dos homens, onde impera a falta do perdão, onde impera o egoísmo, onde impera a ganância, onde impera o desejo de ter e possuir as coisas? Ou nós temos obedecido a Deus, que nos pede para vivermos na caridade com o próximo, que nos pede para viver na esperança daquilo que virá, que nos pede para viver na fé, que nos leva mais próximo do amor de Deus? Já aqui nesta terra, a quem nós temos obedecido? Quantas vezes, por medo, por respeito humano, nós obedecemos aos homens em detrimento da vontade de Deus? Quantas vezes nós obedecemos às nossas próprias vontades e não nos obedecemos e não queremos escutar qual é a vontade de Deus? Quem tem sido o nosso guia? Quem tem conduzido a nossa vida? Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos chama à conversão. E a conversão começa pelo perdão dos nossos pecados. Peçamos a graça de Deus para que o Senhor nos encontre e encontre dentro de nós um coração dócil, mesmo diante das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, que o Senhor encontre dentro de nós um coração dócil, disposto a obedecer à sua vontade e não à vontade dos homens. É bonito lembrar que Jesus não sobrou nada para ele. Quando o Senhor foi crucificado, vão dizer os estudiosos que nem aquele lenço que rodeia a sua cintura ali estava. Aquele que era o rei, e é até hoje o rei, não teve nada. Por isso que, se nós queremos chegar ao céu, devemos, como Jesus, nos desapegar de tudo o que temos e somos, para viver apenas da sua graça. Para chegar ao céu, precisamos passar pela cruz. E às vezes é do alto da cruz que nós vamos gritar, como nós cantamos no Salmo, como um infeliz que grita a Deus e é ouvido. Como aquele ladrão que gritou a Deus: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A nossa vida só tem uma finalidade, só tem um fim, só tem um objetivo, só tem uma meta: o paraíso eterno.
que não é esta vida, que não está aqui nesta terra, mas está escondido na vontade de Deus. Peçamos à Virgem Maria, nossa mãe, que além de nos aconselhar, nos ajude a suportar as dores que muitas vezes trazemos e que nos impedem de ver Jesus e de seguir os seus passos. Peçamos que ela interceda por cada um de nós e por aqueles que trazemos em nossos corações.